Então a gente vai gravar. Ok, então hoje a gente vai apresentar um texto que está sendo aí capitaneado pelo Gunnar e pela Ludmila. Já coloquei os dois como chefes aí do negócio, né? E o texto, só que ele tem a participação de outras pessoas, estou eu também, o Mauri, Lucas Teixeira. Lucas, né? E, então o texto se chama Impacto da Pandemia da Covid-19 na Saúde Integral de Pessoas LGBT+, uma reflexão a partir da teoria da motivação humana do Abraham Maslow, que inclusive o Gunnar tinha apresentado aí para a gente um outro dia, e aí a partir daí surgiu a ideia de se fazer o texto. Então, eu acho que podem começar com vocês aí, Gunnar e Lud, e depois os demais aqui vamos falando. Ô, Lud, você quer apresentar a introdução e eu falo a metodologia? Pode ser. E acho que cada um vai trazendo a parte que, né? As suas necessidades. Tá sem som? Fazendo as suas necessidades. Não tá não. Não, agora eu tô escutando. É o meu que estava baixo. Então, né? Aí você fala a introdução e acho que eu vou falar a parte da metodologia e cada um vai trazendo as necessidades, as reflexões. Isso é interessante se as pessoas tiverem ideias ou sugestões para acrescentar. Por exemplo, eu acho que de repente seria interessante, né, uma visão da população LGBT, até mesmo sobre questões de saúde e direito. Acho que valeria a pena as pessoas, né, se manifestarem no chat ou até mesmo levantarem a mão para a gente poder crescer, né, enquanto grupo, acho válido. Eu vou vou colocar aqui para as pessoas poderem ir acompanhando, tá, Lud? Tá. Oi, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Essa introdução ela vai ser breve pelo seguinte: a gente uniu aquela parte da minha fala sobre saúde e impactos, né, da saúde mental da população LGBT de uma forma geral, e depois o Gunnar falou sobre a teoria das motivações humanas do Maslow, né, que também às vezes é conhecida como teoria da hierarquia das necessidades. Então, isso vão dizer, vocês já estão sabendo. O que a gente fez, então? Foi entender como a população LGBT, neste momento pandêmico, teve essas necessidades da hierarquia de Maslow afetada. Então, quais efeitos que foram produzidos? De uma forma geral, a gente já sabe que essa população, ela é vulnerável. E todas essas necessidades, elas estão ameaçadas em algum grau. Quando a gente faz uma análise interseccional, algumas pessoas estão mais oprimidas, né, e mais vulneráveis do que outras, dentro desse acrônimo aí, LGBTQIAP+, mas em maior ou menor medida, pode ter gente que tem até as necessidades mais básicas, né, de moradia, de comida, de sexo, de... que mais, Guna? Comida, alimentação, moradia, enfim, de homeostase, né, do corporal. Então, o que a gente quis fazer foi colocar uma lente nesse momento da pandemia, entendendo como esse agravamento, e como a gente disse lá no primeiro dia, esse descortinamento das vulnerabilidades ocasionou alguns efeitos nessas necessidades. E é isso que a gente vai discutir. Como os meninos falaram, o texto ainda está aberto, gente, nós não o fechamos ainda, vocês vão ver que ele está em construção. Então, vai ser muito maravilhoso se vocês puderem contribuir conosco para a gente fechar, tá bom? Pronto. Eu disse para você que eu ia ser breve, todas as outras vezes que eu fosse falar. Até estranhei. Pois é. Até estranhei. Então, assim, é interessante isso que a Ludmila traz, para vocês poderem pensar, né? Vocês devem lembrar da pirâmide de Maslow que a gente falou, Ludmila e eu, a gente fez essa apresentação sobre as necessidades, né, que vêm numa crescente em 5 níveis hierárquicos, desde as questões biológicas básicas, né, como ela fala da alimentação, a questão da segurança, até chegar às realizações pessoais que vão às questões do ego, né, enfim, passando por questões de segurança, trabalho, ou seja, a população LGBT+, ela já está
vulnerável nessas, normalmente, fora da pandemia. Então, o que a gente projetou qual é o impacto a partir dessa teoria de Maslow, olhando para a pandemia. Então, a teoria de Maslow numa abordagem qualitativa, então a gente vai pensar olhando para as 5 necessidades, são necessidades fisiológicas, segurança social, ego e autorrealização, entendendo que eu só atinjo a última de autorrealização se eu tenho todas as 4 outras satisfeitas. Então, talvez eu diria que, para Maslow, o ser humano é sempre um insatisfeito, porque dificilmente você atinge a completude das 5 etapas, níveis hierárquicos de realizações durante a sua vida. Então, Maslow concebe essa teoria baseada nas necessidades humanas básicas, partindo do princípio que todo ser humano tem necessidades comuns, que motivam seu comportamento no sentido de satisfazê-las, associando a uma hierarquia. Então, é necessário, para atingir a autorrealização, que a base da pirâmide seja suprimida, para que a gente possa, numa crescente. Então, o ser humano está sempre buscando a satisfação. Talvez a gente pensando assim, eu sou muito questionador de tudo, então, estamos buscando sempre satisfação? Estamos. Em graus diferentes, mas de alguma forma estamos. Então, logo que a gente busca uma satisfação num nível, a gente vai para um nível acima. E ele traz algumas pré-condições, né, para você atingir as necessidades humanas básicas. E percebam, olha a relação dessas pré-condições para a população LGBT no impacto da pandemia. Liberdade de fala, liberdade de expressão, liberdade de investigar e buscar informação, liberdade para defender e buscar justiça, equidade, honestidade, permanência de garantia dentro de um grupo. Ou seja, não eu acho que olhando para essas... lógico que como pesquisador a gente vive se cobrando para dizer eu acho. Eu penso que ao olhar para essas pré-condições, fica claro dizer que a partir das pré-condições para necessidades básicas, a população LGBT, que já era vulnerável antes da pandemia, se tornou ainda mais vulnerável por não atingir nem as pré-condições para as necessidades humanas básicas. Então, a partir daí, agora vamos falar um pouco sobre cada uma dessas etapas, né? E aí vamos passar também para os estudantes também que participaram, Alexandre, sobre esses níveis. E aí, eu estou trazendo essas discussões que eu acho que é válido, Ana, Bruna, Washington, todo mundo que está aqui, né, que puder pensar, de repente, uma coisa que a gente não pensou e puder falar, olha, de repente vai por ali também, acho que é válido. Acho que agora sou eu, né? Falar das necessidades básicas. Tá todo mundo me ouvindo? Tá? Beleza. Bom, pessoal, não sei se todo mundo me conhece, mas meu nome é Lucas. E aí eu fiquei responsável, né, para me dedicar ao estudo voltado para as necessidades básicas, de acordo com a pirâmide aí que os meus colegas colocaram. Inicialmente, eu acho que tem que deixar muito claro que essa pirâmide, ela faz relação direta, né, às necessidades que a gente precisa saciar, e o pesquisador, ele avalia que essas necessidades, elas são saciadas de maneira hierárquica. E, automaticamente, quando a gente atinge essas realizações, né, essa hierarquia de necessidades, o pesquisador fala que a gente tem aí uma força motivadora, e essa força motivadora, ela ultrapassa vários caminhos, né? Pode ser realização pessoal ou uma realização até profissional. Então, ele coloca uma pirâmide, né, em diversos eixos, e aí a gente que é do direito, a gente adora uma pirâmide para explicar as coisas, né? E aqui também não vai ser muito diferente. O primeiro grau da pirâmide, né, o topo, ele coloca como as necessidades básicas, ou aquilo que ele chama como necessidades fisiológicas. Essas necessidades, eu acho que, se a gente fosse trazer para o linguajar do direito,
a gente iria falar que seriam aquelas necessidades relacionadas ao mínimo existencial, né? Para a gente ter um mínimo de dignidade. E aí a gente está falando de direitos, né, ou de necessidades relacionadas a um corpo saudável, relações baseadas entre a fome e a saciedade, o perigo de vida, a falta de conforto pessoal e até as questões relacionadas à forma de remuneração. Quando a gente coloca os nossos olhares, né, sobre a perspectiva da comunidade LGBTQIA+, a gente percebe que, enquanto comunidade, a gente já passa por a maior parte, né, já passa por um problema muito grande em relação da própria rejeição familiar, né, da aceitação da família em relação à orientação sexual ou ao gênero da pessoa. E aí, nesse sentido, essa rejeição familiar, quando a gente analisa, né, esse período de pandemia, a gente percebe que ela ocasiona dois fatores, que o primeiro seria a falta de apoio, e aí, quando eu estou falando falta de apoio, eu estou falando no sentido da pessoa se sentir protegida caso ela contraia algum tipo de doença, né, e no período de pandemia, esse sentimento de você poder pegar alguma coisa ou ter a sua vida acometida, isso ficou muito claro. E também, né, pelo fato da gente, a gente ficar numa situação de isolamento dentro das nossas casas, isso gerou um constante aumento na violência doméstica, né? Porque as relações, elas ficaram, de alguma forma, prolongadas, né, ao ambiente doméstico. E aí, quando a gente começa a analisar essas interseções, a gente percebe, né, e também já fica aqui minha crítica, é muito difícil fazer ciência no Brasil, e é mais difícil ainda fazer ciência quando a gente pesquisa sobre questões LGBTs, porque a gente não tem muitos dados oficiais, né? Então, a gente conta com apoio de relatórios e de organizações sociais que fazem essa coleta de dados, e aí o nosso trabalho, ele é focado bastante na análise desses dados, né? E aí, o ANTRA, né, ele disponibilizou um relatório e que foi evidenciado que, na época da pandemia, né, teve um aumento de 39% de mortes relacionadas às pessoas trans, e sem contar que a gente, que foi apurado que 60% da comunidade transexual não teve acesso à renda básica. E aí, quando a gente vê esses dados, a gente começa a problematizar por que essa galera não teve acesso a essa renda básica. E um dos motivos é que muitas dessas pessoas não possuem até o registro oficial feito, formalizado. Então, a gente percebe que quando a gente fala de necessidades básicas, né, até num período antes da pandemia, eles já eram negados, né, até o fato da gente não ter dado, isso já é um silenciamento, e então a gente percebe que com a pandemia isso se agravou muito mais. O Bruno estava perguntando ali sobre os dados, mas é como o Lucas falou, a gente não tem dados oficiais, o que a gente tem são ONGs, tipo tem a rede trans e tem a ANTRA, e a Aliança Nacional LGBT, é por aí que a gente vai pegando os dados, e eles têm feito algumas pesquisas interessantes. Aqui em Belo Horizonte, eu sei, por causa da Comissão da Diversidade da OAB, que mulheres trans e travestis em situação de prostituição estavam passando fome, e houve, na verdade, um mutirão de ONGs aqui, inclusive a Comissão da Diversidade ajudou e tal, a gente fazer uma vaquinha para doar alimentos, material de higiene pessoal e tal, que elas estavam isoladas numa casa em Sabará, na região metropolitana, mas, sim, sem nada.
Eu estava com essa dúvida porque eu imaginei essa dificuldade de mensurar, né, qualitativamente esses dados, né, essa dificuldade metodológica. E por isso que eu, né, já ia perguntar, mas já foi respondido, entendi. Até que qualitativamente fica até mais fácil. O difícil seria até a gente... o quantificar é porque assim, os dados, né, seria mais difícil porque a gente não tem uma análise nacional, um banco de dados, então assim, mas qualitativamente a gente vai inferir, a gente vai sugerir, a gente não vai ter uma posição de dizer, olha, então, o estudo aponta que todas as... Não, a gente não vai ter isso, né? O estudo qualitativo vai... Provavelmente a conclusão vai dizer, o estudo aponta que as necessidades humanas básicas da população LGBT estão sendo afetadas em todos os níveis hierárquicos por conta da pandemia, conforme, entendeu? Acho que é mais ou menos... Né? Total. A parte da necessidades de segurança, o Mauri ainda não fez, ele até falou que estava tendo alguns problemas e tal, mas você pode explicar para a gente, na parte do Maslow, né, o que ele fala sobre isso? E aí a gente pode até pensar aqui juntos coisas que podem... Isso. Eu até coloquei lá pra gente no Zap, porque assim, nessa parte da segurança, Maslow chama muita atenção pra gente na segurança do corpo. Gente, pensar que a população LGBT, como eu na minha época, quando eu era mais novo, falava em coió. Hoje as pessoas matam, os LGBTs morrem. Então, que segurança do corpo, que segurança de emprego a população LGBT tem, e por conta da pandemia isso pode ter sido agravado. Então, veja, pensar nessa nível hierárquico da segurança é discutir sobre quais são as implicações que a pandemia pode trazer para a segurança do corpo da população LGBT, ou seja, mostrar que nós estamos muito mais vulneráveis, porque violência doméstica, como foi citado já, né, é uma possibilidade, e a violência não só doméstica, mas fora do domicílio, que está cada vez maior. A segurança de emprego, porque a gente sabe que a população LGBT tem muita dificuldade de se inserir no mercado formal de emprego, e na pandemia muitos empregos foram perdidos por conta da própria pandemia. Segurança de recursos, ou seja, auxílios e outras questões, segurança de família, segurança na saúde, e aí segurança na saúde é pensar onde essa população LGBT é cuidada. Eu não vejo a população LGBT nos hospitais, na clínica médica está lá, clínica médica masculina e feminina. E eu boto aonde o intersexo, eu boto aonde o fluido, a pessoa que não se identifica nem masculino nem feminino, onde que está a percepção e o cuidado com o corpo dessa pessoa, onde que está a singularidade desse indivíduo. Né? Então, não temos essa percepção ainda da sociedade e, quiçá, teremos, né, nesse século. Então, pensar nessa nível hierárquico é discutir esses pontos sobre segurança do corpo, emprego, recursos, segurança da moralidade, e aí fala sobre o moral, sobre o que é o ser correto na sociedade, sobre as questões de caráter, que por muitos e muitos anos e séculos foi dito que a homossexualidade era um desvio de caráter e comportamento, né? Então isso também dá uma discussão teórica, filosófica bastante interessante, e principalmente também a questão da segurança para a população LGBT na saúde, onde essa população LGBT está sendo cuidada, principalmente agora, a população LGBT não está passando com Covid? Não tem Covid? E onde que ela é cuidada? Em qual enfermaria? E como que o familiar o marido o cônjuge, o namorado, ele tem o mesmo respeito, ele recebe o mesmo cuidado que uma população heterossexual, por exemplo, tem. Então, esse item traz essas perspectivas, e a princípio, na minha rápida análise, seriam esses pontos que a gente poderia fazer uma conjugação com a pandemia que estaria afetando diretamente nesses itens, né? Gunnar, posso só complementar uma coisa? Pode. Licença.
Na questão das necessidades de segurança, eu acho que é importante a gente ressaltar, né, a própria questão da segurança das pessoas, né, em relação ao emprego. E se você for pegar os dados, né, da ANTRA, a gente percebe que 90% da comunidade transexual, elas estão nas ruas para exercer a atividade como prostituição. Então, e isso, né, em meio à pandemia, os dados mostraram que essa galera não deixou de trabalhar. Então, a gente tem que também pensar em relação à segurança, além da saúde, também em relação até essa análise sobre o trabalho, né? E para complementar, eu sou daqui, não sei se o pessoal lembra, mas eu sou daqui de Ribeirão Preto, até estava conversando com o professor Alexandre, a Comissão de Diversidade aqui está tentando fazer um levantamento sobre sobre a questão de empregabilidade na época de pandemia da comunidade LGBT, aqui na cidade de Ribeirão Preto. E a gente está enfrentando muito problema. Primeiro porque, como eu disse, né, não são dados oficiais, então a gente já enfrenta uma dificuldade muito grande nisso. E a segunda dificuldade que a gente está enfrentando é dentro dos próprios RHs das empresas, que a galera ou não passa a informação verdadeira ou simplesmente não quer passar. Então, assim, a gente percebe quando a gente vai analisar sobre a questão de trabalho e a permanência do trabalho, né, ela se torna muito mais ampla do que só falar sobre estar no trabalho ou se sentir realizado nesse trabalho. Pessoal, alguém chegou a olhar algum dado estatístico do Ministério do Trabalho e Emprego? Se teve alguma divulgação para poder olhar? Se existe algum dado mensurável em questões de gênero e algo assim do tipo? Bruno, eu posso te responder. Eu tô te falando, mas essa pesquisa ela não é uma pesquisa que eu fiz no trabalho, tá? É uma pesquisa minha mesmo. Okay. A gente percebe que esse campo relacionado a gênero e diversidade sexual, muitas vezes eles não são colocados nos relatórios. Então, assim, a gente tem uma carência enorme. A gente até, enquanto comissão, a gente até chegou a pensar se talvez teria alguma coisa relacionada ao reconhecimento do crime de homotransfobia, né, a partir de 2019, mas a gente percebe que não tem nada a ver, que a galera realmente não tem, eles não se preocupam em realizar essas pesquisas. Entendi. Porque para isso precisa de um censo, né? E se os RHs não estão preocupados em fazer esse censo, e aí, inclusive, eu vou aproveitar que eu já vou fazer um jabá, que é justamente com isso que eu estou trabalhando, que é a educação corporativa, e hoje eu escrevi até um texto lá no Instagram e no LinkedIn sobre diversidade. O que eu noto? Primeiro, as pessoas têm preguiça de ler textos maiores, né? Textos, vamos dizer assim, consistentes. Eu não queria escrever lá uma coisa rasa, queria dizer por que eu estava escrevendo aquilo. Então, até vou pedir para vocês, o meu Instagram, ele é recheado de gente de RH. Coloque isso lá, gente, o povo vê, tem um monte de gerente dos lugares que eu já trabalhei, colegas de trabalho que eu já trabalhei, então para a gente enfatizar isso e as pessoas perceberem como importante, porque às vezes eu acho que a gente fica meio que pregando no deserto, né, a gente fica num lixo, a gente vê as postagens aqui um do outro e se comenta, se curte, mas não conseguimos sair da nossa bolha, então se esse pessoal, né, conseguir ver a importância também por isso, eu acho que é uma forma da gente dizer, aproveitando essas oportunidades. Então, convido vocês para só passar, dar uma olhadinha no texto. A letra ficou horrível que eu escrevi, escolhi pessimamente, que eu fiz no computador grande, quando põe no celular tá pequenininho, mas depois eu vou mudar a letra. Mas o texto seria legal se vocês dessem uma olhadinha. Massa. Bruno, só complementando também, o que eu percebo que uma outra dificuldade que a gente tem também em relação aos dados porque a galera ela tem uma dificuldade muito grande em entender o que seria gênero, o que seria sexualidade. Então, a gente percebe que até a própria coleta de dados ela também é bem dificultosa.
Metodologicamente falando, né? O Isso. método já é difícil. Não, mas eu entendi essa importância de falar do corpo vulnerável. Isso é tão importante, né? Tão delicado e tão importante. Né? Eu tenho amigos, amigas e LGBTQIA+, e assim, está sendo um momento muito difícil e relatar isso é algo muito, muito, muito massa. É legal, legal. Vocês que são do direito, eu estava pensando sobre essa questão da segurança do corpo e vulnerabilidade, naquela questão de injúria racial, né, do crime de racismo, onde a homofobia se encaixa. Tem alguma coisa que fala sobre isso, sobre essa questão dessa violação do corpo, sobre esse tipo de agressão, de homofobia específica ou não? Porque a gente tem visto direto, os crimes não estão sendo tipificados, inclusive, como homofobia, né? Então, assim, tá muito difícil, consegue um passo para frente, mas o passinho ainda vai, é difícil, a sociedade ainda reage, ainda lutando contra, parece. Mas é isso. Aí eu queria talvez fazer algum gancho com alguma questão, até trazendo mais para algumas legislações que pudessem defender os direitos da população LGBT. Eu entendo que a gente está muito voltado para a saúde nesse artigo, mas agora me passou a ideia de talvez aliar as duas questões, porque direito e saúde, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, então tá ligado o tempo todo, né? Então talvez trazer aqui nesse aspecto e talvez nos outros, alguma questão da legislação que pudesse defender esse corpo, dar segurança a esse corpo. Será que a gente teria alguma coisa no direito? Sentido, existe uma lei que ela fala sobre a vedação de qualquer forma de discriminação no trabalho. Ela não fala exatamente orientação sexual e identidade de gênero, mas ela cita cor, raça, sexo, dizer o quê, e quaisquer outras formas de discriminação. Ela usa alguma fórmula aberta, assim, e é por onde, inclusive, algumas ações já foram propostas. Já teve o Bradesco, por exemplo, já foi condenado a pagar uma bolada, assim, e tal. Recentemente teve uma grande empresa, uma multinacional aqui no Brasil também, isso foi a Bosch também, que foi condenada. Mas eu acho que vale a pena citar isso aí. Não sei se é a Lud que está fazendo a edição aí. Se você puder colocar, Lud, depois eu pego o número da lei. Que é a lei que fala sobre contra a discriminação. E eu acho que vale a pena citar aqui a decisão do STF, da DO 26, ainda que seja para dizer exatamente isso. Ter a decisão, mas ela ainda não saiu do papel. Em boa parte, na maior parte dos casos, ela ainda não saiu do papel. Porque eu fico pensando... Pode falar. Pode falar, Bruno. Não, eu só ia falar da questão da burocracia, né? A burocracia no Brasil é muito resistente a seguir a aplicação correta, né? Existe um preconceito no próprio registro. Então, isso... Eu, né, um pouco da ciência política, eu estudo, tem muito disso, sabe? Então, tem uma resistência muito grande, até na própria aceitação da norma, né? Então, fica esse limbo aí gigante até ser de fato, né, contabilizado, registrado, para que a gente tenha estatística significativa, né? Sim, eu acho que uma questão é que teve a decisão do STF, mas não houve nenhuma mobilização, seja do governo federal, mas aí também não dá para esperar muito, né? Óbvio. Mas também de governos estaduais, porque afinal de contas a Polícia Militar e a Polícia Civil estão vinculados aos governadores, então também não houve por parte das secretarias de segurança pública uma mobilização de mudar procedimentos. Né? Vamos mudar os procedimentos, vamos fazer cursos para que os policiais saibam que isso aconteceu, que essa decisão aconteceu e tal. Não houve. Também não houve por parte do Poder Judiciário e também do Ministério Público, até onde eu conheço, né? Eu não conheço nenhuma norma, nenhuma orientação, por exemplo, do CNJ ou do CNMP e tal, estabelecendo novos procedimentos, tentando regulamentar, como o CNJ fez com relação à decisão de união estável. Ele foi lá e fez uma resolução. A questão lá enfim, de outras decisões, da questão do trans, de mudança de gênero e sexo de nascimento. O CNJ vai lá e faz um provimento, uma resolução, alguma coisa assim. No caso dessa decisão do STF, zero. Exatamente, ficou ali, tá ali. Pensa. Não, o que eu tava...
Não, é que eu só ia dizer assim, que eu acho que até porque a revista que a gente está olhando, ela é voltada para o direito também, não é isso, Alexandre? E eu acho que vale a pena a gente, por exemplo, até olhar nessa, por exemplo, na nível 1 de hierárquico de fisiologia, comida, respiração, alimentação, isso talvez tivesse alguma coisa no direito que garanta essas questões básicas sobre água, alimentação, alguma coisa nesse sentido, ou não? Por exemplo, alguma coisa sobre a família, direito de família, a terceira, que é a terceira nível hierárquico, e talvez trazer alguma coisa alguma legislação, alguma questão voltada também para o direito, voltada para a população LGBT, mas reforçando as implicações para os níveis hierárquicos, mostrando, olha, o direito também está sendo infringido nesse código, que né, acho que é uma coisa que a gente ainda não tinha pensado. Isso eu acho importante colocar, deixar registrado, porque se é um artigo, vai estar lá escrito, né? Essas barreiras que a gente encontra, né? Que faz parte do consciente coletivo, mas não está lá escrito, posto, né? E deixar registrado, olha, tá vendo isso aqui? Isso é uma dificuldade da administração, de aplicar, de colocar em efetivo, do judiciário, porque isso faz parte da proteção do corpo e da segurança, né? Porque eu acho que isso é mais fácil para vocês que são do direito, porque assim, eu não sou do direito. Então, para mim, não fica claro, não é fácil. Eu acho que um dia ainda vou fazer faculdade de direito, mas não é fácil para mim pensar qual é o código, qual é a legislação, mas talvez eu pense sobre cada um desses itens, né, sobre respeito, o item de estima fala novamente sobre o respeito, sobre talvez alguma coisa sobre liberdade ou de expressão, alguma coisa nesse sentido, tem alguma legislação que caiba, né? Então, talvez fosse o caso a gente apontar alguns códigos, alguma coisa que a gente pudesse linkar a cada uma desses níveis hierárquicos, né? Acho que sim. Os alunos de direito aí, ó, Lucas é do direito também, né? Sou. Aí, pronto. Em relação a essa questão da decisão do STF não ter saído do papel, eu estou em fase de qualificação do mestrado e eu fiz um levantamento aqui. Eu moro em Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto está entre as 9 cidades maiores assim do estado de São Paulo, e a gente fez um levantamento junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública dos dados de registro de boletim de ocorrência dos anos de 2014 até o 2021. E a gente chegou ao dado que somente 17 boletins de ocorrência tinham sido registrados. Então, assim, não é possível que uma cidade tão grande só tenha 17 casos de violência relacionadas ou motivadas pela condição sexual de alguém ou pelo gênero de alguém. Então, a gente percebe que há uma dificuldade muito grande, até na coleta de dados mesmo. Exato. A burocracia não faz isso, a polícia não faz o registro, não orienta corretamente, e o próprio LGBT na vulnerabilidade não reconhece que é um direito dele estar registrado, qual é o tipo de crime registrado corretamente, ter o atendimento correto, né? Enfim, tudo. Ok, muito bom. Estava complementando ali o que a Lud tinha escrito. Muito bem. O nosso próximo item são as necessidades sociais. O Arthur, ele estava com um problema na internet dele lá, ele falou que deu ruim lá o negócio da internet, caiu, enfim, estava tentando resolver, mas eu acho que ele não conseguiu entrar ainda, né? Não tá, deixa eu ver. Não está aqui. Então, se você puder falar também, né, só sobre mais ou menos o que é a ideia. Sim. A ideia é que a gente possa aí, vocês do direito, já vão pensando aí na legislação, já que a Constituição Federal, com certeza. Eu, assim, queria dizer que essa ideia sua de discutir o artigo foi super interessante para a gente poder crescer, enquanto o artigo vai ficar muito bom, tô achando, hein? Então, esse item das necessidades sociais, como vocês podem ver, ele está ligado à sociedade, à necessidade de convívio, à amizade, respeito. Já começa aí um problema. População LGBT,
antes da pandemia e depois da pandemia, o respeito continuou sem ter, né? Então, assim, qual é o impacto? Bom, vai afunilar, vai demonstrar a fragilidade. Boaventura Souza Santos mostra para a gente que a pandemia, a cruel pedagogia do vírus, nos ensina que a pandemia descortina todos aqueles meandres da sociedade. Então, aquela desrespeito, a falsidade, as famílias que têm que conviver, os lares que são desfeitos. Então, quem tinha que se divorciar já divorciou. No início do primeiro ano da pandemia foi o boom dos divórcios, né? Não sei se vocês souberam. O segundo ano agora, o povo está querendo se arranjar já, o Grindr está bombando, tá tudo certo. Mas do primeiro ano foi o boom. Então, agora, as pessoas começam a perceber, tentar se rearrumar, né? E começa a pensar na construção desses relacionamentos afetivos, como parte de um grupo, parte de uma sociedade, né? E constrói, buscando a dimensão de família. E aí, super legal trazer a questão da questão que você acabou de falar da união homoafetiva. Acho que vale a pena trazer a questão do direito da união afetiva, porque esse item ele traz a questão da família, né? E a questão da intimidade sexual, questão da intimidade sexual, uma coisa que me lembra muito falar sobre isso é ninguém solta a mão de ninguém. Que tá todo mundo soltando a mão sempre, sim, inclusive nós, LGBT, soltamos a mão uns dos outros, sim. E eu me incluo, porque acho que a gente tem que assumir a culpa sempre. E eu ando com meu marido na rua, e quando eu vejo no shopping, ele larga minha mão, com medo. Eu falei, filho, não larga a mão não, fica tranquilo, pode deixar que vamos, cada um, não fica com medo não. Eu vou apanhar aqui, Deus me livre. Não, Rio de Janeiro, que é cidade grande, ainda tem isso, tem medo de andar em alguns lugares. Eu aqui, esse povo aqui, Macaé, que é uma cidade de 82% votou em Bolsonaro, não tem condição. A gente já foi hostilizado no condomínio que a gente mora. Então, assim, não tem condição. Então, assim, realmente pensar em intimidade sexual, que entre quatro paredes mesmo, porque intimidade nem é de sexual, intimidade do relacionamento. Então, é demonstração de afeto em público, né? Podemos. Então, e a pandemia, ela vai demonstrar que, por exemplo, o que eu não podia fazer pelo distanciamento sanitário agora, dentro do lar, como que eu tenho essa minha intimidade com meu companheiro? Se a minha família não aceita, se eu não tenho um espaço, não tenho um quarto, não tenho uma casa, eu vivo... Então, assim, essa intimidade está prejudicada. Então, a intimidade está prejudicada, a relação familiar pode estar prejudicada ou mais difícil, né? Então, acho que vale a pena colocar a questão, temos avanços, a união homoafetiva. Se a gente tivesse dados oficiais sobre os divórcios e casamentos homoafetivos, isso seria ótimo dizer se aumentou, diminuiu, qual seria o impacto nas relações familiares, mas talvez a gente não tenha esses dados, então a gente pode utilizar o que a gente tiver, mas são dados que são bem interessantes, que a gente pode articular, tanto nessa questão de saúde mental da população LGBT, voltada para a construção familiar, o que é família em 2021, né, na população LGBT, que isso ainda é uma polêmica, e a questão da intimidade entre um casal, um trisal, enfim, entre pessoas que queiram se amar e queiram estar juntos, né? Ok. Eu posso complementar de novo? Ale, desce aí, Ale, por favor, tá lá no finalzinho as anotações que eu estava fazendo, aí o Lucas fala e eu colo. É rapidinho. Pode falar, Lud? Pode, amor. Em relação a essa questão do amor e do relacionamento, né? Eu cheguei a ver mais ou menos o que o Arthur tinha escrito, e eu gostei muito da ideia porque ele analisa a questão. Porque se a gente for avaliar esse nível hierárquico, ele fala sobre o nosso convívio social. Então, a partir do momento que a gente está numa situação de isolamento, o nosso convívio social acaba sendo a nossa família. E aí o Arthur ele fez uma análise a respeito da própria estrutura familiar e essa comunidade LGBT. E aí ele trouxe dados que eu achei dados importantíssimos, levantados pelo grupo gay da Bahia, né, que falam, trazem índices, né, da quantidade de pessoas que foram mortas
no Brasil em 2019, e dessa quantidade, 35% tinham sido, desses LGBTs mortos, né, 35% foram assassinados dentro da sua própria casa. Então, eu acho que esse dado é importante quando a gente fala sobre esse nível. Acho que é importante a gente comentar a respeito disso. Sim. Muito bom mesmo. Vamos passar para... Alguém mais quer falar alguma coisa dessa, da necessidade social, gente? Não, tranquilo. Qualquer coisa a gente volta. Agora vocês dois. Então. Agora é Lud. Já falei muito. Bom, essa necessidade de ego, né, ou necessidade de estima, a gente sabe que ela já está bem elevada lá no nível da pirâmide de Maslow, e ela vai falar dessa necessidade que a gente tem de apreciação, de se sentir valorizado, e, portanto, ter dignidade, de se sentir capaz, autoconfiante, que a gente saiba da nossa importância e nosso lugar, nossa utilidade nesse mundo, né? Qual que é o nosso propósito no mundo, e se isso faz sentido, se eu faço sentido para alguém, se alguém vê valor em mim, e aí tanto no âmbito das relações pessoais quanto profissionais. E a gente pode imaginar que no âmbito das relações pessoais, até naquele dia que eu falei da primeira vez, tinha um dado que eu me esqueci de qual era, mas é que era assim, fizeram uma pesquisa e perguntaram para pais, se você tivesse um filho gay, como que seria para você? Ah, eu não aceitaria. Então, ali já tem uma sensação de menos-valia, né, de eu não tenho importância nessa família, qual é meu lugar nessa família? Então, me falta estima, e isso vai dizer diretamente na minha constituição do meu ego, na minha constituição subjetiva. Quando a gente fala, então, de reconhecimento, que é essa necessidade, né, de ser reconhecido, a gente tem duas dimensões, tanto a dimensão do reconhecimento de si, que é um autorreconhecimento, que eu reconheço e visualizo quais são as minhas próprias capacidades e o meu valor, e também o reconhecimento e estima por parte dos outros, porque a gente sabe que essa constituição da subjetividade, ela é intersubjetiva, a gente precisa da alteridade para a gente formar nossa identidade e se reconhecer. Então, esse olhar do outro, ele é de fato muito marcante, e na infância ele é absolutamente constitutivo, ele é primordial. Então, a depender do olhar que é dado, e aí eu me lembro de pessoas que eu conheço da minha família, que quando eram bem pequeno, o olhar que era devotado era de reprovação, de inadequação, de você não pode brincar com as suas primas, de etc. Então, isso acredito que tenha um abalo muito importante nesse sentido. E eu trouxe aqui também uma discussão breve sobre o Honneth, porque o Honneth, ele fala de reconhecimento. Nós nem validamos isso aqui ainda, né, Guna, mas a gente depois conversa sobre isso. Mas para falar aqui para o pessoal, é que o Honneth fala que o reconhecimento, ele parte de 3 esferas, que ele não é meramente um reconhecimento cognitivo, ou então um reconhecimento jurídico, como a gente costuma falar no direito, mas ele passa pela esfera do amor, pela esfera jurídico-moral e pela esfera do estigma social. Tem também uma decisão eu até coloquei aqui embaixo para a gente depois mencionar, na decisão na ADI 4275, um dos ministros, ele fala da importância desse reconhecimento, dele vir, né? E a outra coisa que eu ia dizer é que isso fica muito abalado também quando a gente pensa que nesse ciclo da exclusão que a pessoa vai passando ao longo da sua vida, né, que ele vai atravessando, tanto na família, na escola depois e no trabalho, todos esses tipos de violência, morais, psíquicas e eventualmente físicas, isso geram efeitos diretos nessa autoestima, nessa autoconfiança do sujeito, então tem um impacto enorme nisso. Quando a gente fala da pandemia, manter a autoestima e a consideração positiva das outras pessoas ficou ainda mais desafiador. Por quê? A gente já falou aqui, né, várias vezes, a necessidade do convívio familiar ter sido estreitado, a gente ficou mais vulnerável e exposto
A gente não, né, gente? Porque eu não sou uma pessoa LGBT. As pessoas LGBTs ficaram mais vulneráveis e expostas a esse tipo de violência pelo simples fato de estarem convivendo nesses ambientes. E aí eu tenho uma citação que eu peguei lá no Vote LGBT, saber só um pouquinho a lei, por favor. Né, que uma pessoa falou, que eu acho que ilustrava bem essa parte. Antes da pandemia, eu já sofria transfobia por parte da família, mas todos trabalhávamos, ou seja, trabalhar fora, sair de casa. Com essa pandemia, passamos a ficar juntos com mais frequência, e pela não aceitação familiar e por violência psicológica por parte da minha mãe, saí de casa, e ela já havia me expulsado. Estou desolada e nada bem psicologicamente. Então, gente, a não atribuição de valor por parte da nossa família e por parte dos nossos pares, por parte do outro de uma forma geral, ela é crucial aqui para a nossa saúde psíquica. E aqui, realmente, mais uma necessidade que fica abalada. Acho que só para complementar, quando você fala, depois eu vou até te mandar esse trechinho que eu até estava pensando agora quando você foi falando. Tem um dado aqui de um estudo que saiu no Lancet agora esse ano, falando que os casos de depressão aumentaram 90% com a depressão, não necessariamente em LGBT, mas tá? Então, assim, na população em geral. Aí a gente vai ter que estimar vou pegar outros estudos que mostram a relação da população LGBT e depressão em população não LGBT, como que essa é maior ou menor, e se aumentou na população não LGBT em 90%, você imagina quanto que aumentou na população LGBT. Acho que 180%, então. Então, porque tem a ver com a autoestima que você está falando, né? A pessoa começa a se deprimir, né? Você, psicóloga, entende sobre essa questão. Acho que vale a pena trazer esse dado, já que a gente está, mesmo sendo um estudo qualitativo, é importante trazer alguns dados concretos. Sim. Que isso corrobora e facilita para os revisores lá entenderem, né, de uma forma mais concreta sobre essa questão do adoecimento nesse item que fala sobre a questão da autoestima. Esse item de depressão e saúde mental agora na pandemia saiu bastante, não da população LGBT, né? Sim. Mas eu saiu... acho que o Vote LGBT tem alguns que a gente pode complementar. Exato. E eu coloquei aqui também que a minha pesquisa, né, do mestrado, ela deixou isso muito evidente, porque, obviamente, tinha muitas particularidades na fala das pessoas que eu entrevistei. Cada um tem a sua história, mas tem aqueles traços que são absolutamente comuns, que atravessava a fala e a narrativa de todos eles e elas. Então, uma coisa que ficou muito forte era um adoecimento psíquico forte, marcante, mas em razão da transfobia, em razão da não aceitação na família, em razão de sentir essa inadequação nos lugares que ia, mas pelos olhares, e não da transexualidade, da transgeneridade em si mesma, né? Então, isso também ficou muito evidente, como é forte mesmo, população LGBT. Eu ia falar uma outra coisa que eu esqueci, depois eu lembro. Agora é Alexandre e outros. Eu fiquei pensando quem é esse outros. É uma coisa assim de médium? É algo de outro mundo? Até agora esses outros aí não apareceram, não. Tá, eu lembrei o que eu ia falar, rapidinho, antes da gente passar para a sua. Que em condições normais de temperatura e pressão, vamos até esquecer da pandemia, mas se a inserção no mercado de trabalho, ela por si só, ela já tem seus desafios, né? Já é uma questão bastante desafiadora. Quando a gente cruza isso, soma isso ao impacto na autoconfiança, na autoestima das próprias pessoas, e aí pensando como recrutadora, que eu já fui muitas vezes na minha vida, isso interfere e influencia, pode, né, gente? Não posso afirmar categoricamente, mas pode influenciar diretamente, por exemplo, numa entrevista de emprego, na participação de uma dinâmica de grupo, porque se a pessoa ali não se sente confiante o suficiente, aliás, se sente insuficiente, porque ela carrega nela essa sensação de ser insuficiente para preencher esse olhar do outro, então isso pode acabar impactando até na forma como ela se posiciona diante de uma oportunidade de trabalho,
quando essa oportunidade ela aparece. Então, eu também acho que tem esse viés. Vou acrescentar aqui. Lude, a gente comentando aqui, eu estava até pensando, eu acho que até é Maslow, né, que fala o nome do cara, né? Ele coloca que nesse nível, quando a gente tem, né, a gente não atinge esse nível, gera os sintomas de solidão, falta de adaptação, então eu acho que isso está totalmente linkado aí com o que você colocou. E aí vem a depressão, a ansiedade, tem tudo a ver. Eu adorei que o nome da Lud aqui, quando ela digita, aparece Golfinho Anônimo. Eu não sabia quem era o Golfinho Anônimo. Agora a gente sabe que o Golfinho é a Lud. Busca lá no Grindr, Golfinho Anônimo. Nossa, gente, né? Eu ia falar uma bobagem, mas eu falo depois. Fala a nossa reunião. Golfinho. Não posso falar, tá sendo gravado. Posso não. Então, não, na nossa reunião para escrever o artigo. Ok. O último nível é o nível da autorrealização, necessidade de autorrealização. Ele está no topo aí da pirâmide. E pela descrição do Maslow, o resumo que o Gunnar trouxe aqui no texto, na hora que eu li, e pelas discussões que a gente teve, me bateu direto a questão, eu já vou aproveitar que eu estou com um arquivo aqui, eu já grifo, né? Que é a ideia a ideia da autorrealização tem a ver com a possibilidade de você cumprir toda a sua potencialidade, você realizar todas as suas potencialidades, seus desejos, ser uma pessoa, então, plenamente capaz de de agir como, aí pensando no direito, né, de agir como um cidadão pleno de direitos, de agir como uma pessoa que está, já que você cumpriu todo o background anterior, né, todas as fases anteriores, você então pode ser uma pessoa livre, autônoma e etc. E aí, na hora que eu li isso, de cara, eu vim aqui para a ideia de dignidade da pessoa humana, né? Então, já estava fazendo meu dever de casa aí, viu, Gunnar? O artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que fala que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, o pessoal do direito aí, todo mundo sabe disso, né? E aí, a minha ideia, então, é o seguinte, né, que quando, para a população LGBT em geral, isso ainda continua sendo um grande desafio, já que a nossa dignidade, a dignidade nossa, ela é violada o tempo todo. E eu estou pensando em dignidade da pessoa humana justamente dentro do conceito do Maslow, que quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, existe uma concepção, às vezes, meio atravessada de algumas pessoas do direito, que dignidade da pessoa humana significa tudo e nada ao mesmo tempo. Dignidade da pessoa humana tem um sentido muito técnico, e que é a possibilidade de você criar condições para que as pessoas possam se desenvolver ao máximo suas próprias potencialidades. Esse é o conceito, né? Dignidade da pessoa humana, é um dos conceitos. O outro, complementar a esse, é de que nenhuma pessoa seja usada como meio para se obter fins maiores, né? Então, quando você tem políticas de Estado, discursos de governantes que usam a minoria LGBT como moeda de troca face a fundamentalistas religiosos, por exemplo, que é muito do que, infelizmente, governos do PT fizeram, a nossa dignidade está sendo violentada enormemente aí. E se a gente pensar em todos esses dados que a gente falou anteriormente, para uma boa parte da população LGBTQIA+, falar em autorrealização é um negócio utópico, assim, né? Porque, como vou falar aí, existem várias pesquisas que vão mostrar, e Lud sabe disso melhor do que eu, que a maior parte de pessoas LGBTQIA+, quando conseguem um emprego, elas escondem sua sexualidade, escondem, enfim, sua orientação sexual, sua identidade de gênero, e isso gera um funcionário que produz menos, isso gera um funcionário que, na verdade, vai ter pouca adaptabilidade àquele trabalho, e tudo isso afeta a criatividade, afeta a produtividade. Então, a autorrealização dessa pessoa, obviamente, vai estar diretamente prejudicada nessa história. Vou acrescentar aqui, então, Ale, dados até da
pesquisa que eu utilizei para escrever esse texto que eu falei para vocês hoje lá do Instagram, né, que é a consultoria McKinsey, que faz pesquisas nesse sentido e que apontam que a competitividade das empresas e o ganho financeiro das empresas que são diversas, ele é expressivo. E porque ganha-se também em criatividade, em inovação, em engajamento, tem melhoria no clima, aumenta a captação, né, a atração de talentos para essa organização, aumenta a retenção dessas pessoas, ou seja, diminui o turnover, que é a saída e entrada de gente, diminui o adoecimento, portanto, diminui o índice de afastamentos médicos, então tem todo um círculo virtuoso, um ciclo, né, na verdade, virtuoso, em razão dessa diversidade ter sido instalada em alguma organização. Você pode colocar, Lud, talvez junto com essas citações que estão no final aqui desse parágrafo do Thomas Júnior, Garcia, Souza, que são textos que estão falando um pouco sobre isso mesmo. Só talvez o dado não seja tão atual quanto esse que você está trazendo. Tá? E aí, a Lud está escrevendo, mas deixa eu só abaixar aqui. E aí, é claro, né, quando a gente considera a situação da pandemia, a situação é muito mais grave, algumas coisas já foram faladas aí, né, basta a gente pensar que uma boa parte de pessoas da população T não consegue acesso, foram forçadas a ficar em casa, mas não conseguem ter acesso aos programas de renda básica, né, e empresas, na hora de demitirem seus funcionários, infelizmente, com uma cultura organizacional que a gente ainda tem, é claro que ela vai, muitas vezes, demitir aquele que é menos benquisto, aquele que é menos produtivo, e por todas as razões que a gente apresentou, muitas vezes vai acabar sendo a pessoa LGBT, justamente por causa de todos esses problemas que a gente aponta. Infelizmente, no caso do mercado empresarial, né, o meio empresarial brasileiro, na maior parte das vezes, ainda tem uma cabeça muito retrógrada com relação a essas questões. Eu me assustei quando comecei a pesquisar um pouco mais essa história, né? Eu tenho um irmão que está fazendo mestrado na UNB sobre essa questão de mercado de trabalho da população LGBT, e é assustador. Esses textos foram ele que me passou, e é assustador o que a gente vê. Então, a questão da autorrealização acaba, obviamente, sendo extremamente prejudicada, e a gente pode, na verdade, nós temos exceções, assim, né? Que CEO de empresa brasileira é um LGBT assumido, assim, tá certo? Que pessoa da área do direito é uma pessoa LGBT assumida? Que ministro do STF, do STJ, de algum tribunal superior, de desembargador? Aquele Fux ali é do babado, né? Não. Não sei. Ele escorrega no quiabo, não escorrega, não. Ai, Guna. Eu acho ele escorregadio. A gente já teve presidente e governador de Minas, mas que não saíram do armário, né? Então não conta. Então é isso. A gente está aí patinando nesse negócio, né? Lud, nessa parte que o Alexandre comentou, tem uma pesquisa da Unirio, se eu não me engano, foi desse ano, do primeiro semestre desse ano, que levantou que 30%, eu estou até com ela aberta aqui no celular, 30% das pessoas que manifestaram a sua identidade dentro do ambiente de emprego já sofreram algum tipo de discriminação, seja ela velada ou direta, né? Uhum. E apenas 13% dos LGBTs afirmam ocupar ou terem ocupado cargos de diretoria. Os outros 54% eles colocaram como cargos de entrada, né? Que seriam os cargos dos estagiários, analistas, assistentes. Esses dados são da Unirio. Manda lá no grupo. Manda o texto depois, até mesmo para a gente colocar na referência. Ou ele mesmo abre o Docs, na verdade, já faz essa parte. Lógico, claro, que isso. Mas assim, não sei se o Alexandre terminou que ele está falando, mas essa parte da realização, essa quinta etapa da pirâmide, eu fico pensando, nossa,
Nem eu que mesmo que estou num cargo, né, de professor de uma universidade, com doutorado, com não sei o quê, não tem. Eu tenho muitos problemas ali, eu não estou autorrealizado, né? Tem vários problemas ali. Então, assim, você fica pensando, é utópico? Eu falei, não, não é utópico. Eu estou autorrealizado. Eu fui vendo ali, deu ruim, não estou. E aí é isso, assim, será que é utópico? É utopia pensar na autorrealização da população LGBT a partir de Maslow? Fica aí na conclusão, gente. Já é uma coisa que a gente pode pensar. Seria utópico pensar na realização na total, integral do ser, como você até traz ali. E aí uma das coisas que me chama a atenção nesse quinto e último item, que é o tópico, que é utópico porque ele fala de ausência de preconceito. Quando? Nessa sociedade? Não. E ele fala de moralidade, mas que moralidade? Aí eu me lembro de Piaget, quando fala em moral, moralidade, Piaget, ele fala muito sobre um sistema de regras. Mas quem criou esse sistema de regras? Brancos, héteros, e você segue essa moralidade que você deve procurar o respeito adquirindo essas regras. Mas essas regras, eu não me enquadro nessas regras, eu não consigo me... Então, assim, quais são as regras? As regras são as leis. Então, as leis são feitas por homens, na maioria héteros, brancos, e que não defendem ao todo na população LGBT. Então, pensar nesse quinto último seria utópico, porque ele fala de moralidade. Que moralidade? E fala de ausência de preconceito. Ausência de preconceito? Como? Se a gente morre um LGBT a cada X minutos, né? Então, assim, realmente a gente pode pensar que traz como questionador, assim, é utopia nesse sentido, porque como a gente vai conseguir atingir isso? Que sociedade? E aí até me lembro de um texto que eu estou escrevendo como pesquisador, historiador lá da London College, que a gente está estudando, falando sobre se Deus existisse, ele diria humanidade, uma experiência que falhou. Politicamente, socialmente, ambientalmente, a gente destrói o planeta, a gente destrói uns aos outros, a gente se destrói em todo momento. Então, cadê? É utópico, assim. Então a gente está mostrando, não sei se vocês concordam, talvez seria interessante ouvir se as pessoas concordam ou não concordam, se acham que existe saída, porque a gente está dizendo que é utópico, né? Parece que não tem saída. Então existe saída para a gente atingir esses níveis hierárquicos, a pandemia aprofundou isso, ou não, a gente está maluco na tese. Né, parece que é isso, né? Que olhando para tudo que a gente falou, parece que deu ruim. Se a gente trabalhar com o conceito de utopia realista do Boaventura também, sim, para fechar e amarrar, é utópico, sim, mas há possibilidades, há saídas. Sim, né, lógico, sem perder a esperança. Futuros desejáveis. Não vão perder a esperança, né? Não vou ver isso, mas... Enfim. Sim, a Bibiana está lembrando a questão aqui do suicídio. Eu estou com um dado horroroso, por exemplo, de suicídio, de um aumento enorme de suicídio na ala rosa do presídio aqui de Bicas, que é na região metropolitana de Belo Horizonte. É um negócio horroroso, assim. Esse é um dado que até poderia ser falado lá na parte da saúde e tal também. Ô, Lutz, se você já quiser deixar aquele padrão escrito aí, esse estudo aponta que a partir dos 5 níveis hierárquicos da teoria de motivação humana de Maslow, a saúde integral da população LGBT sofreu profundos impactos por advento da pandemia da Covid-19, conforme demonstrado nas discussões
Aquilo lá. E sugere-se novos estudos, sugere-se o censo, sugere-se um monte de coisa. Pois é, esse é o padrão da saúde, né? Eu não sei como é que é o padrão do direito. Eu acho... E é bem conciso, né? Não é vocês viram que não é um artigo imenso, tá, gente? É um artigo bem conciso. Não, o pessoal do direito está se segurando para não virar um artigo normal do povo do direito. Agora, uma coisa muito legal, e isso eu deixo para todo mundo aqui, é que esse como pode bem ser mostrado, é uma aproximação inicial e uma série de frentes podem ser abertas aqui de aprofundamento em cada um desses estratos para aprofundamentos em outras pesquisas, sabe? Eu quero, na verdade, desafiar a todas e todos aqui a, uma vez pensado esse artigo inicial, aí a gente possa pensar em outras coisas específicas. Pensar só na questão do suicídio, por exemplo, pensar só na questão do adoecimento, da depressão, enfim, do trabalho. Acho que tem uma série de coisas que podem ser desenvolvidas a partir daqui. Tudo bem, pessoal. E os demais aí? Tem mais... Ana? Pode disponibilizar, sim. Acho que a gente pode disponibilizar, sim. Ele tá... Quem que é o proprietário do arquivo? Eu acho que a gente pode colocar para leitura, botar para todos para leitura. Assim, se as pessoas se comprometerem a acrescentar e não apagar, a gente pode até botar para editar, sem problema nenhum. Vou descobrir como é que faz isso e vou deixar lá, viu, Ana? Que aí vocês podem colocar, inclusive, naqueles balõezinhos de comentários, enfim. Legal. Tá? Mas eu acho ótimo. Todas as sugestões são extremamente bem-vindas. E aos que vocês já falaram aqui hoje, eu acho que já deu bastante ideia para a gente aqui também, enfim. Bom... Eu achei super produtivo, achei super vantajoso. Assim, fica até uma sugestão que os próximos estudos que vocês desenvolverem, todos que desenvolverem aqui no grupo, possam trazer. Acho que, não sei se Ludmila e Lucas também têm essa percepção, mas, nossa, eu achei que o artigo cresceu muito com essa discussão aqui coletiva, com certeza, né? Com certeza. Sim. Muito bem, pessoal. Acho que vamos ficando por aqui. Vamos ver se agora o grupo aqui termina, finalmente finalizamos esse artigo. E vamos preparar já para as próximas empreitadas. Vamos ver se na próxima quarta-feira que a gente tiver reunião, a gente já tem uma nova frente, aí alguma nova coisa, ou já apresentamos a versão final do artigo, não sei. Já desafiamos o pessoal para uma próxima, fazemos uma batalha de challenges aí, quem vai ser o próximo que vai, né, aceitar aí o desafio de continuar essa pesquisa. Mas acho que por hoje é isso, a menos que alguém tenha mais alguma questão. Vou interromper aqui a gravação.